Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Tem um recado para você. O Hospital Sarra está no mercado há mais de 20 anos e é o primeiro hospital brasileiro dedicado exclusivamente a procedimentos minimamente invasivos. Conta com uma infraestrutura otimizada aliando tecnologia, técnica, tempo e custo totalmente acessíveis. O Hospital Sarra é reconhecido como centro de excelência em cirurgia bariátrica, porém, também desfruta da satisfação sólida entre médico e paciente em diversas especialidades, incluindo gastroenterologia, neurologia, reumatologia e dermatologia, entre outras. Além disso, abriga um centro para tratamentos urológicos e o centro de infusões. O Hospital Sarra faz parte do grupo Fleury, uma das mais respeitadas empresas de saúde do país. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast em saúde do Brasil. Como você sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha saúde. Então, ó, já vai se inscrevendo, vai curtindo, vai transmitindo para quem você ama, para que a gente possa continuar levando para você que está informação de qualidade. Afinal, esse é o nosso propósito. Você sabe que a internet, infelizmente, é recheada de informações nem sempre verdadeiras, as tais das fake news. E o nosso propósito é o contrário, é levar para você informação boa, informação checada em saúde. E como que nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje temos a honra de receber Dr. José Afonso Salé, Dr. Salé, do Hospital Sarra, do Grupo Fleury, trabalha junto ao Instituto Salé. Doutor Salé, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado por dividir conhecimento conosco. Muito obrigado, fico muito honrado de estar fazendo esse podcast com vocês, já de domínio público e que tem ajudado muito as pessoas no sentido de orientar o problema de saúde que atinge a toda a população mundial e não é diferente no Brasil. E agradecer a oportunidade ao pessoal do Grupo Fleury, do Hospital Sarra, por estar aqui. É isso aí. Doutor Salé, seja bem-vindo novamente. A conversa hoje vai ser sobre cirurgia bariátrica. Mitos, verdades, a história, os benefícios. Doutor Salé, o que é... Primeiro, conte para nós, para a pessoa de casa, qual que é a história da cirurgia bariátrica? Boa. Olha, a cirurgia bariátrica tem uma história relativamente curta dentro do que é a cirurgia do aparelho digestivo. Quando eu falo curta, ela tem mais ou menos uns 70 anos que iniciou. Um dos pioneiros foi um colega nosso americano, o Dr. Payne, que criou uma cirurgia que desviava o intestino delgado, diminuindo a absorção. Ficou conhecido como a cirurgia de Payne. Como toda cirurgia, a técnica pioneira pagou um preço, que era uma cirurgia que alterava muito a absorção, então trazia transtornos metabólicos, nutricionais para os pacientes. No decorrer aí de 10, 15 anos, a cirurgia foi evoluindo para as cirurgias mais de restrição de armazenamento do estômago, não é? E dentre elas aí se destacou as cirurgias que faziam um grampeamento no estômago e colocavam um anel e não mexia no intestino. Foi uma cirurgia que, não obstante ao bom resultado em termos de controle de peso, com o passar do tempo esses grampos se soltavam e o paciente reganhava peso, não é? E a partir daí foi então pensado numa cirurgia que agregasse algumas coisas. Primeiro, em vez de só grampear o estômago, que fizesse a separação, a septação do estômago, né, criando um mini estômago e associar um desvio parcial do intestino delgado. Daí veio a cirurgia do bypass gástrico, que é uma cirurgia que já tem mais de 40 anos, que é uma das cirurgias consagradas no mundo, que deu muita credibilidade ao resultado da cirurgia bariátrica e metabólica desde então. Hoje, basicamente, a gente tem duas variações técnicas da mesma cirurgia. São as cirurgias puramente gastrorestritivas e que também tem alguma ação hormonal, como a gastrectomia vertical, o sleeve, que é aquela que faz
a ressecção de mais ou menos 80% do estômago e não desvia intestino. E as cirurgias que fazem a diminuição da capacidade de armazenamento do estômago com um desvio parcial do intestino. Esse desvio parcial pode ser menos agressivo quando a gente deriva a parte inicial do intestino delgado. Só para entender, professor, então tem mais de um tipo de cirurgia bariátrica? Tem. Que ainda é feito até hoje, não é só um tipo. Não é. Na verdade, assim, todas as sociedades internacionais de cirurgia bariátrica e metabólica, brasileira, Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, ou seja, todas as nossas sociedades têm como uma indicação clara 5 variantes técnicas, das quais 95% das cirurgias bariátricas feitas no mundo, bariátricas e metabólicas, corresponde ao bypass gástrico ou à gastrectomia vertical, que a gente chama também de sleeve. Então essas duas são as que predominam. Por que você fala em bariátrica e metabólica? Explica para quem está nos ouvindo, porque assim, primeiro fala da bariátrica, porque o nome, né, e porque exatamente, e a metabólica, que acho que é uma parte extremamente importante para a gente dar início à nossa conversa. Excelente colocação. Bom, a gente até 10 anos atrás, todas as nossas sociedades e todos nós fazíamos cirurgia bariátrica, baros de peso, não é? E há muitos anos, teve um colega nosso, pioneiro, um americano, Dr. Walter Porges, interessante, ele publicou há 20 anos atrás um dos primeiros artigos no Journal of Surgery, de que os cirurgiões bariátricos ainda não estavam preparados para entender o benefício metabólico que essa cirurgia de redução de peso causava. E aí tratava o diabetes, tratava a dislipidemia, não é? Prevenia esse tipo de doença. Ou seja, a gente sabia que já tinha esse efeito. Quer dizer, antes você dava uma ideia de que o paciente que tinha, por exemplo, diabetes, ele melhorava com a cirurgia bariátrica, a gente já sabia, porque ele perdia peso, diminuía a resistência à insulina. Mas não dava para entender por que você faz uma cirurgia, um bypass, por exemplo, num paciente, e um mês depois ele já está praticamente euglicêmico, se ele não for insulino dependente. O cara não emagreceu tudo isso. Ainda não emagreceu, claro. E já tem o resultado da glicemia normalizada. Exato. Então, a partir do ano 2000, começou-se a fazer estudo da parte eu vou falar um Medicaid, mas eu vou explicar o que é. Claro. Da parte dos enterormônios, que são os hormônios intestinais, não é? E uma das estrelas desses hormônios intestinais, muito estudado desde 15 anos para cá, é o GLP-1, que é um hormônio que ele é estimulado a produção dele no pâncreas através do alimento que chega mal digerido na parte distal do intestino, no ilho distal. Aí ele estimula o pâncreas a aumentar a produção de insulina. Então, por isso que tão rapidamente, antes de ter um emagrecimento muito significativo, o paciente com diabetes tipo 2, não insulino dependente, 1 mês, 2 meses, estava praticamente euglicêmico. Porque ele aumenta essa produção da GLP? GLP-1. Aumenta a produção porque a comida chega lá mal digerida. Exato. Isso depois e estimula naturalmente. Isso depois daria gancho, se vocês acharem interessante, a gente falar um pouco sobre as alternativas atuais de tratamento medicamentoso, né? Então, essa foi a base, iniciando, você vê, estamos falando de ano 2020, 4 anos atrás. Extremamente recente. Essa é a bypass. Essa é uma das derivações, o bypass é o mais conhecido, né? Acelera o esvaziamento, o tempo de trânsito intestinal, você vai ter uma produção maior do GLP-1. Mas essa melhora ela acontece em todas as técnicas. Mas exato. Essa melhora porque imediatamente já aumenta essa produção desse hormônio. É uma combinação, isso, né? Entre outras coisas. Diminui peso, diminui resistência periférica à insulina, acelera trânsito intestinal, você tem um estímulo maior à produção do GLP-1. Mas, na verdade, a gente sabe que tem mais de 400 hormônios intestinais que atuam nisso daí. A gente conhece uma meia dúzia. A indústria farmacêutica conseguiu recentemente sintetizar que é o análogo do GLP-1, que está fazendo muito sucesso aí no mercado. Eu acho que aí eu vou adiantar um pouquinho, claro. Eu não vou resistir ao comentário. Então, assim, nós estamos falando de uma doença crônica, multifatorial, onde todo o arsenal terapêutico que a gente tiver disponível, bom, deve ser usado.
Então, nós vamos ter pacientes que chegam à obesidade extrema, que têm indicação de tratamento cirúrgico e vão se beneficiar muito mais com a cirurgia do que qualquer outro. Tem pacientes que têm uma situação intermediária, que vão ter alternativas não cirúrgicas, menos invasivas. Inicialmente, né? Inicialmente. Essa é a parte, uma coisa mais importante que a gente tem que falar aqui, sobre indicação, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, é o passo a passo, né? Falando um pouco da nossa experiência pessoal, nós temos aí 25 anos de experiência em cirurgia bariátrica e metabólica, temos mais de 20 mil pacientes operados e outros tantos tratados clinicamente ou com balão intragástrico ou procedimentos endoscópicos, e nos dá a tranquilidade de falar numa coisa que é medicina baseada em evidência. E se essa evidência é sua, contar a história dos outros, estudar é muito importante, mas se você tem uma história sólida para contar, eu acho que tem muito valor também. Muito. Então, na verdade, o que a gente vê claramente é que os serviços que se propõem a fazer o tratamento da obesidade e das doenças metabólicas tem que ter uma grande estruturação de equipe. Clínicos, endocrinologistas, psicólogos, psiquiatras. No preview você me fez uma pergunta interessantíssima, a compulsão muda do alimento, vai para outra. Então, a gente tem que estar preparado para isso, tem que dar condições ao nosso paciente, não é simplesmente operar, ou botar balão, ou dar o remédio e mandar ele para casa. Porque daí não funciona, né? Não funciona. Cada caso é um caso. Exato. A gente busca... Acredito eu que até possa ter casos que a pessoa faça bariátrica e tenha radicalmente uma mudança de vida e uma mudança de hábito. Perfeito. Acredito eu que seja minoria. Perfeito. Olha, eu vou falar uma coisa para você. A gente tem bons resultados com a cirurgia bariátrica e metabólica nos primeiros 2 a 5 anos em mais de 90% dos pacientes. Muita coisa, quase todos. Desde que você tenha um paciente onde a cirurgia teve uma indicação correta. Tá certo? O objetivo de saúde, o objetivo estético é bem-vindo, mas é algo que acompanha, não vem a priori. Essa indicação correta a gente pode considerar seria... Quais são os critérios? Mas, assim, objetivamente, né, professor Solé? Porque, assim, para quem está ouvindo, então, o professor estava falando aqui, a gente tem a questão da obesidade, você pensa como uma coisa única, e não é, né? A obesidade vem junto com hipertensão, que é a pressão alta, vem junto com diabetes, não aquele da insulina, mas um diabetes que vai precisar tomar remédio, vem com colesterol alto, vem com aumento de a chance de você infartar, ter um AVC, um derrame cerebral. Então, é um conjunto, né? Perfeito. É um conjunto. E é uma doença, sim, obesidade grave, que todo mundo que é acima do peso sabe que é uma luta, e a ferramenta da bariátrica, quando bem indicada, é incrível. Então, explica isso pra gente das questões dessas outras doenças, né? Isso que acho que interessa, né? Quando que é essa indicação que o Moisés falou? Perfeito. Né? Quais são os critérios usados na prática? Tá. Olha, raras coisas em medicina são tão objetivas quanto a indicação do tipo de tratamento para o excesso de peso e doenças metabólicas. Porque uma é uma matemática simples e clara, que é o tal de IMC. Você pega o peso da pessoa e divide pelo quadrado da altura. Se esse paciente, falando em indicação cirúrgica, tem um IMC maior ou igual a 35 com alguma doença associada, e as principais as que você acabou de relatar, ele passa a ter indicação médica de tratamento cirúrgico da obesidade. Não falando aqui a técnica e tal, que vai ser individualizado. Ou esse IMC maior que 40. Mesmo que ele não tenha... Mesmo que não tenha doença associada. Sim, mas mesmo que ele já tenha... ele não vai começar tentando medicações, balão... Como é que é? É complexo, qual que é o caminho, né? O caminho. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei antes e acabei não concluindo, da experiência que a gente tem aí de 25 anos com cirurgia bariátrica, mais de 20 mil pacientes operados. Sabe qual é a média de tempo dos nossos pacientes entre começar a briga com a balança e procurar a gente para operar? 18 anos. 18 anos? Ninguém fica com indicação cirúrgica hoje e procura o senhor, doutor, para operar amanhã. O paciente já tentou de todas as maneiras. Muitas vezes de maneira equivocada, não bem orientado, mas tentou. Não é? Então, tentou e falhou. Exato. E não por culpa de ninguém. Não. É uma doença. Olha, né?
A recomendação mais fácil de tratamento é para o controle de peso. Vocês já ouviram aquela, fecha a boca e vai malhar? Facílimo, né? Super fácil. É por isso que 40% Fácil da população quem, né? mundial hoje está acima do peso. 40% acima do peso com algum grau de obesidade. Não é? A gente opera menos de 1% dos pacientes no mundo que tem indicação cirúrgica. Menos de 1% dos que tem. Dos que tem indicação. Você entendeu que isso? Corresponde a mais ou menos 3% dos pacientes obesos no mundo. Entendi. Não é? Então quer dizer que 99% não tem acesso ou não querem, entendeu? Mas deveriam tem operar. Tem indicação. Isso. Tem indicação. Então, assim, a gente briga contra uma doença que é multifatorial, que a cabeça não está aqui em cima de graça, é porque manda em tudo, tem questão hormonal, tem questão metabólica e tem uma que é predominante, que é comportamental. Tem um quadro... Predominante. Tem um quadro de um artista famosíssimo que pinta pessoas obesas, alegres, felizes, dançando Botero. Tive lá na casa dele. Lindo. Legal. Ele pinta uma família toda. Ele né? quase pediu para eu posar lá para ele. Que legal. Olha, Devido ao meu tamanho. essa família, o pai é obeso, a mãe é obeso, o filho homem é obeso, a filha mulher é obesa e o gato e o cachorro também. Que genética tem o gato e o cachorro com a família? Então, ele dá um recado importante. Claro que existem fatores genéticos hereditários que estão sendo muito estudados, inclusive com possibilidades futuras de predizer o prognóstico de um tratamento, seja ele cirúrgico, seja endoscópico, seja medicamentoso, mas 80% que a gente perde ou ganha de peso, pessoal, é boca. Suor é 20%. Ajuda. E para a pessoa que está lá em casa, às vezes pode estar ouvindo a nossa conversa e ouvindo, ela fala, tô acima do peso, mas até que eu sou saudável, meus exames de sangue são um pouco controlados. Existe obesidade saudável? Olha, você tem aí alguns tipos anatômicos de obesidade. Por exemplo, se você pegar as mulheres, elas têm a obesidade mais no desenho de maçã. Elas têm mais gordura acumulada no bumbum, nas coxas e menos gordura visceral. As gorduras Só fala um pouquinho mais pertinho. Desculpa. A gordura que mais dá doença associada é a gordura visceral, aquela que se acumula no fígado, a esteatose, no pâncreas e tal. Então, esse perfil de paciente, ele pode ter uma obesidade de indicação cirúrgica e não ter doenças associadas graves ainda. Mas já tem indicação cirúrgica. Já tem indicação, porque não é, lembra, o IMC maior ou igual a 40, já é direto, porque não vai esperar o cara virar, a gente brinca, às vezes virar música dos Titãs, né, cachumba, catapora, varicela e o pulso lá por agora vai operar. Não, a ideia é você atuar de uma maneira assim, proativa. Tem indicação, o paciente quer operar, você prepara direito e opera. Aí vem um ponto que é fundamental, né? Então, primeiro, indicação cirúrgica correta, ok. Segundo, livre-arbítrio do paciente. Quem decide se opera, não opera, com quem opera e quando opera é o paciente. E nenhuma equipe médica deve incentivar o paciente a convencê-lo a fazer a cirurgia. Você tem que explicar de uma maneira clara. Por quê? Porque o bom resultado de um tratamento de obesidade, dentre eles está a cirurgia, não depende só do grampo, do bisturi, da habilidade do cirurgião. Depende, o popstar dessa história é o paciente. Então, para que ele faça a parte dele, é fundamental que ele tenha dois conceitos claros com ele. Que ele saiba que precisa e queira fazer. Então, isso é um ponto importante. Passadas essas duas etapas, a terceira e última etapa é preparar o paciente para a cirurgia. Então, é uma avaliação criteriosa da parte psicológica ou psiquiátrica, endocrinológica, da parte clínica. Vamos fazer um parênteses na parte psicológica e psiquiátrica e depois caminhar para as outras, doutor Salete. Perfeito. Por gentileza, a parte psicológica e psiquiátrica pré-cirurgia. Tem algum acompanhamento, questionamento, alguns riscos, contraindicação? Tem. Olha, existem conceitos muito amplos, mas de maneira geral tem que ter no mínimo uma avaliação pré-operatória de psicólogo ou, dependendo do quadro do paciente, do psiquiatra, né? Por exemplo, na nossa casuística, 30% dos nossos pacientes tinham algum grau de transtorno de comer compulsivo no pré-operatório, diagnosticado pelo nosso psiquiatra e tratado, não é?
Trata antes de fazer a cirurgia. Começa a tratar antes e mantém depois. Desculpa, quantos por cento o senhor falou? 30%. 30% tem compulsão alimentar. Tem algum grau de compulsão. Desses uns 10%, situações mais extremas e que acabam, sim, inferindo um prognóstico, digamos assim, menos bom à cirurgia. Porque a compulsão, cirurgia não vai curar, né? Claro. Esse foi um estudo sério que a nossa equipe fez, foi coordenado pelo Dr. Paulo, que é o psiquiatra-chefe lá da nossa clínica, que é o preceptor da residência do HC, inclusive orientando uma tese de pós-graduação do Dr. Pedro, que publicamos na Obese Surgery, eles publicaram, apresentaram em vários congressos e tal. Então foi um estudo muito bacana que deixa muito claro a importância disso, né? E não é o único no mundo, é óbvio, tem vários outros centros de excelência. Então, essa avaliação da parte psicológica, quando necessário psiquiátrica, é muito importante. Pergunta que eu sei que você já vai me fazer. Quando a parte psiquiátrica contraindica a cirurgia bariátrica? Exato. Eu vi na sua cara. Não, eu estava aguardando. Quando que contraindica, né? Olha, basicamente é o seguinte, a contraindicação é quando o paciente tem uma síndrome psiquiátrica, por exemplo, o cara tem PMD, psicose maníaca depressiva numa fase aguda. Não pode operar. Agora, esse paciente vai a um bom psiquiatra, vai ser tratado, a hora que ele está compensado, ele pode fazer a cirurgia. Porque os psiquiatras que trabalham com paciente obeso de indicação de tratamento cirúrgico, o que eles nos ensinam é o seguinte, o paciente tem, por exemplo, PMD, e tem obesidade, tem diabetes, não sei do que. Se eu preparar ele direito para você operar, ele vai ter PMD, vai continuar tendo, e eu vou tratar, mas ele deixa de ser obeso, deixa de ter diabetes, deixa de ter hipertensão. Então, é muito ainda assim, vale a pena. Vale a pena. Então aqueles 30% que você falou, Salé, foram tratados também antes. Desses PMD, eles vão operar também. Foram operados numa situação clínica tratada e de acompanhamento, né? Claro. E para a dificuldade que esse perfil de paciente apresenta, com resultados muito bons, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Você fez um parênteses muito legal. A parte endocrinológica, os desequilíbrios endocrinológicos são responsáveis por somente 3% dos casos de obesidade de indicação cirúrgica. Que também é avaliado. Só 3%. Também são avaliados, claro. Através de exames, a endocrinologista vai avaliar e tal. Aliás, um laudo fundamental que se tenha para que o paciente esteja bem preparado, são de toda essa equipe, do psicólogo, do psiquiatra, do endocrinologista, do cardiologista. Só um parênteses. Lá no Hospital Sarra você tem toda essa equipe multidisciplinar para atender o paciente desde o começo até a alta e acompanhamento pós-cirúrgico, tem tudo lá na sua equipe, lá dentro do Hospital Sarra. Isso, na verdade, é feito dentro das equipes. O que é importante? Que você tenha isso na sua estrutura profissional. Essa equipe tem que ser sua, fechada com você e o seu paciente. Preferencialmente está debaixo do mesmo teto, falando a mesma língua. Os grandes hospitais que a gente faz bariátrica aqui em São Paulo, dentre eles está o Sarra, são hospitais focados nesse perfil de cirurgia, na prática cirúrgica, com tecnologia adequada para que você faça essas cirurgias com acesso minimamente invasivo, principalmente por videolaparoscopia. Então a cirurgia hoje ela é minimamente invasiva. Exatamente isso. Ela é pela videolaparoscopia, por aqueles 3 furinhos, né, que vocês já ouviram falar. Exato. Não precisa abrir mais o paciente. Não se faz transamazônica na barriga de paciente nenhum mais. Nenhum mais, olha que legal. Então você que está aí, porque essa pergunta às vezes é do leigo, né, Moisés? Então, né, doutor Salé, também. Eles estão ouvindo? Então não precisa mais abrir uma penha-lapa, como falava na minha época, como você falou, transamazônica. Fazia tempo que eu não via essa, mas é isso. Que você tem que usar às vezes para outras coisas precisa, gente. Mas então na cirurgia bariátrica é uma cirurgia minimamente invasiva. Robótica também, às vezes? Robótica também. Então, está sendo robótica, videolaparoscopia. Que também é um procedimento minimamente invasivo, auxiliado por um robô. Isso. Não é? E a recuperação, portanto, muito melhor. Explica rapidinho, doutor Sidney. 3 furinhos que é feito na barriga da pessoa. Explica, doutor Salé, que está acostumado na prática. Perfeito. Olha,
Porque isso devia ser uma coisa que devia assustar muito as pessoas. Eu comecei a fazer cirurgia bariátrica e metabólica em 97, 98 aqui no Brasil, já por laparoscopia. Não é? E foi o que nos ajudou a ter um diferencial muito grande, porque nessa época... Mas também já fez a cirurgia aberta de bariátrica? Já fiz também, não é? Mas, assim, 95% dos pacientes desse grupo de mais de 20 mil que a gente tem foi feito por laparoscopia. É bom para todo mundo, para o médico, para a equipe, foi um divisor paciente. de águas. Quer dizer, você fazia uma cirurgia aberta antes, você imagina, abrir um paciente de 200, 250 quilos. Né? Até você chegar na cavidade abdominal. A parede dessa espessura. Aí bota afastador que levanta o paciente pelo gradil costal. Aí, para conseguir ver as estruturas, é meia dúzia de mão de cirurgião de auxiliar lá dentro. Chance de risco de infecção. Você tinha índice de complicações pós-operatórias ao redor de 20%. Antigamente, mortalidade de 5%. Então, era uma aventura insólita. Hoje esses números melhoraram muito. Olha, eu vou falar uma coisa, eu tenho cuidado no falar isso, porque às vezes você meio que se coloca na posição de Jesus Cristo, né? Não acontece mais, não sei o que. Não, primeiro deixar claro, toda cirurgia envolve risco, se você não quer correr risco cirúrgico, não opera. Mas o que você faz... tem muita segurança. Os índices de complicação hoje de serviços de excelência, como é o nosso, como tem vários outros aqui no Brasil, no mundo todo, você considera aí complicações maiores ao redor de 1%. Mortalidade 0,002, 0,1, ou seja... Os índices de complicações da cirurgia bariátrica e metabólica dos últimos 15 anos para cá são superponíveis ou às vezes até melhor do que as cirurgias da vesícula biliar, que é tido como uma cirurgia de baixo risco dentro da cirurgia geral do aparelho digestivo. Então, não preciso dizer mais nada. Hoje é por vídeo, 3 buraquinhos na barriga da pessoa? São normalmente 5 pequenos. Você abre, você faz, coloca uma agulha dentro da cavidade abdominal, insufla gás carbônico, você cria um espaço entre a parede do abdômen e as vísceras onde você vai operar, estômago e intestino, e bota 4 trocáteres, que são como você imagina uma canetinha Bic, que você perfura e tira o caninho. Tira a tinta. E por esse espaço você bota o material de microcirurgia. E você vai abordar cirurgicamente dentro da cavidade abdominal os pontos exatos que você precisa criar de espaço para fazer a septação e as anastomoses. Então, que é cortar e costurar. Exato. Você faz por essa via de acesso o mesmo que você fazia abrindo a transamazônica lá que você falou muito bem, não é? Então, assim, não é minimamente invasiva só na parede, dentro da cavidade abdominal também. Nós trabalhamos há 10 anos com protocolo de ERAS em cirurgia bariátrica e metabólica. O que quer dizer ERAS? É uma sigla inglesa que basicamente quer dizer otimização de permanência hospitalar dos nossos pacientes, tá? Então, você prepara criteriosamente esses pacientes, da parte clínica, compensa a doença, ajuda eles a terem uma perda de peso parcial em torno de 5% antes da cirurgia, diminui a gordura visceral. Esses pacientes internam no dia da cirurgia, a gente opera e em menos de 24 horas vão embora. E o processo inicial? Conta do começo. Vai uns da consulta até operar, chega com uma curiosidade. 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. Aí a gente passou pelo psicólogo, psiquiatra, endócrino e qualquer alguns outros profissionais? Psicólogo, endócrino, nutricionista fundamental, orientador de atividade física e pelo menos 2 a 3 consultas com a equipe cirúrgica. Pergunta, a pessoa passou pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo endócrino, problemas metabólicos, psicológicos, psiquiátricos, tudo ok. E na parte da nutrição, ela não consegue caminhar. Não consegue fazer. Caminhar que eu falo mudar o hábito. Exato. Progredir. E também a atividade física não vai pra frente. Essa pessoa pode fazer a... Boa pergunta. Pergunta porque já tem uma doença comportamental, vai estar associado a nutrição e a... E porque nem todo mundo quer fazer exercício. Exatamente. Isso... A gente martela essa tecla aqui dessa importância, né? Porque não é porque eu estou acima do peso que eu não faço exercício. E para você que tá aí, não importa a idade, tem que fazer. Mas tem gente que não gosta. Por isso essa pergunta do Moisés é ótima. Olha, eu vou responder, Moisés, de uma maneira muito honesta. Eu conheço poucas pessoas, mesmo magrelo, mesmo sarado, que realmente gostam de fazer exercício físico. Então a maioria não gosta, você faz porque precisa. Tem razão também. Razão total. E um dos grandes prazeres da vida é uma boa gastronomia.
Agora, o que a gente tem é que ensinar esse paciente que uma boa gastronomia não é ele comer 3 quilos de alimento no almoço, tomar 1 litro de Coca-Cola. Uma boa gastronomia você tem que ir educando, não é? Bem como atividade física. Eu não recebo na clínica candidato à cirurgia bariátrica que é ratinho de academia, que faz 2 horas por dia de domingo a domingo. Sim. Não é? Então, essas coisas têm que andar junto. Por outro lado, a gente sabe que não é a cirurgia em si, o ato técnico que vai mudar a cabeça da pessoa. Então, você começa a preparar, dando as informações antes, esse tipo test drive que a gente faz de um emagrecimento parcial pré-operatório. Naqueles 3 meses, então é um test drive, para ver se ele vai funcionar ou não. Você tem alguns pacientes, eu não vou fazer isso, doutor, que se fosse para emagrecer assim, eu não estava lhe procurando. Exatamente. Esse já é um paciente que acende a luzinha vermelha para a gente. Pode até contraindicar. Não, você vai trazer a primeira coisa que eu faço quando eu escuto isso, olha, meu filho, aqui não tem ninguém vendendo milagre. A coisa vai andar muito bem se a gente fizer direitinho a nossa parte, der todo o suporte e orientação pré e pós, e você também tiver interesse em fazer. Se você está aqui para jogar no meu colo a responsabilidade não vai dar certo. do teu resultado, desculpa, nós temos que voltar e considerar de novo. Mas também a pessoa que já foi procurar, daquele 1%, né? Na verdade, ao contrário. A pessoa que já foi para a equipe, ela já tem uma certa noção de que boa parte dela deve ter uma aderência ao tratamento. Perfeito. Tem sim. Não é? Quer dizer, você pega aí quase 2 décadas de briga. O cara Exato. o paciente vai procurar você quando ele vê assim, pouco exagerado, a última alternativa dele, não é? Então, ele já sabe disso. A maioria dos pacientes não vem contar pra gente, não, eu não como nada, eu malho, eu não sei por que eu tô assim. Esse papinho já foi. É minha tireoide. Já passou. Metabolismo. É o meu metabolismo, né? É o meu metabolismo, que também tem a ver, né? Porque só quanto como mais fruta, você acumula, né? Mas come 100 maçãs também. Também tem isso, né? Então, o que acontece? Esses pacientes já estão predispostos diante de uma equipe que eles sintam segurança de que essa equipe acolheu eles, que tem estrutura para dar todo o suporte de orientação e preparo pré, e que a cirurgia é o começo do tratamento de emagrecimento, não o fim. Eu falo com frequência para os pacientes, olha, você não vai sair da mesa cirúrgica magrinho. Provavelmente vai ganhar mais 1 ou 2 quilos pela anestesia, pelo o soro que tomou e tal. Então nós vamos começar depois. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, gente. Nenhum tratamento médico tem um impacto tão rápido em termos de resultado do que a cirurgia. Você imagina uma pessoa que tem aí 150 quilos, 1,70 m. Ela faz tratamento com isso, com aquilo, com não sei do que, depois de 3 meses sobe na balança, perdeu 5 quilos. O cara chuta a balança e vai embora. Aí ele opera, meu amigo. Em 30 dias ele perdeu 15 quilos. A autoestima sai do calcanhar e vai para a raiz do cabelo. E essa entendeu? É a ideia, né? E é essa a ideia. E aí você já fala e já aproveita. Essa é a oportunidade de você virar esse jogo. Vem com a gente e vamos... E essa frase, virar o jogo, é tudo. É fundamental, é fundamental. Não é vender, porque não sei o quê. As preocupações que a gente tem são de trazer o paciente para a realidade. Outra coisa, que expectativa o paciente pode ter de resultado de uma cirurgia bariátrica metabólica? Isso que eu ia perguntar, se a pessoa tem 150 quilos, no ato da cirurgia, quanto que tira do intestino dela e quanto tempo, me falou, mais ou menos 15 quilos em 30 dias? Olha, na verdade, assim, as cirurgias que a gente faz, principalmente essas duas, a gente não tira nenhuma parte do intestino. O bypass é um desvio que a gente faz e
diminui o tempo de trânsito alimentar pelo intestino, ou seja, diminui a absorção. E a gastrectomia vertical, você nem mexe no intestino, você tira 80% do estômago e ajuda o paciente a emagrecer, induzindo ele a saciedade precoce e diminuindo significativamente um dos hormônios da fome, que nós não falamos ainda, que é a grelina, que é produzido aí basicamente mais de 90% no estômago. Se você tira 80% do estômago, você diminui isso. A grelina, então, ele é um hormônio que estimula a fome, que fala, ó, tô com fome, tô com fome. Exato. Quando tira na gastrectomia, diminui, tira você tem mais a produção saciedade da grelina para baixo e aí a fome diminui. Porque isso também acho que é uma pergunta, né, Moisés? Qual o mecanismo que come menos? Come menos porque tem menos fome, porque tem menos estômago, menos grelina. Claro. Tem a questão anatômica de reservatório, tem a questão hormonal, que nós acabamos de falar, e tem a neuronal, que é de feedback negativo aqui dos receptores da saciedade, para o cérebro. Então, aqueles que nós falamos no começo, claro, GLP-1, exato. Então é um conjunto de fatores que ocorrem que levam a comer menos e, portanto, comer muito menos e perder peso. Mas tem dois tipos de duas cirurgias. Qual que é a mais utilizada ou para cada paciente tem um tipo de indicação? Olha, a gente procura selecionar a técnica cirúrgica de acordo com a necessidade do paciente. Vou dar alguma ideia para vocês, tá certo? Então, assim, vamos falar do bypass gástrico, que é aquela que reduz o estômago e desvia parcialmente o intestino, e do sleeve, que é aquela cirurgia que retira 80% do estômago, né? O bypass tem uma indicação ótima quando o paciente, além da obesidade, tem doença metabólica, tem diabetes, tem dislipidemia, porque atua mais rápido, né? O sleeve a gente utiliza muito em duas situações, em que o paciente tem obesidade de indicação cirúrgica, não tem doença metabólica grave, ou então ele é um paciente super obeso, um cara de 300 quilos, que para você fazer uma cirurgia que derive intestino implica em pegar uma parte do intestino que está aqui embaixo, como fala o pessoal do interior, do pé da barriga, para levar aqui em cima, tem muito peso, muita gordura. Então, seria uma cirurgia de um risco, uma complexidade muito grande. Aí você vai lá, faz o sleeve e cuida desse paciente aí 2 anos. Mais ou menos metade tem resultados muito bons só com o sleeve e outros têm uma perda parcial boa que você depois complementa com uma cirurgia de derivação intestinal. Uma coisa importante, por exemplo, o sleeve é uma técnica que ela predispõe as pessoas a terem doença do refluxo, azia, queimação e tal. Então, por exemplo, o paciente que já tem muita azia, tem uma esofagite erosiva, alguma coisa, a gente procura evitar a utilização dessa técnica. Como também, se você fazer uma endoscopia e o paciente tem um monte de pólipo no estômago, né, por mais que sejam benignos, o cara tem 35 anos, como é que você vai excluir 95% do estômago de um controle endoscópico sem segurança? Então, é alternativa para o dia. Estou dando uma ideia de como a gente usa de critério para um e outro. Cada técnica. Então, não é dogmático, assim, não, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Eu acho que a obrigação fundamental da equipe que trata a obesidade é ter nas suas mãos, como falei anteriormente, todas as alternativas possíveis para oferecer para o paciente o que é melhor para ele, não o que ele sabe ou não fazer. Aliás, se ele não sabe, manda para um colega. E é uma coisa que vem a cada ano, a cada tempo, né, sendo mais estudada, porque as consequências são cada vez mais evidentes, né? Então, cada vez mais é entendido, né, que a obesidade é sim uma doença. Até teve uma fala um tempo atrás daquele ator da Globo, que é o Leandro Hassum, que operou, que ele até fez uma comparação excelente, que o obeso, né, em geral, a família, os amigos, sempre falam, não, vamos hoje só tomar uma cervejinha, vamos hoje só comer uma pizza, né? Mas ninguém fala para um diabético. Fala, não, hoje é domingo, vamos comer um pudim. Não vai dar. Então, a realidade é essa. E é super difícil, super complicado, e tem que ser tratado com esse respeito e com essa intensidade que, então, o Dr. Salé está explicando aqui pra gente, que então se cuida lá no Hospital Sarra de maneira adequada, de maneira séria, de maneira disciplinar, né? Então, claro, a pessoa tem que estar preparada, o médico, a equipe tem que estar preparada, as técnicas têm que ser as melhores para trazer o melhor resultado. E uma pergunta também,
de todo mundo que opera hoje. Eu lembro quando eu estava na faculdade, já faz um tempo, já existiam as bariátricas, né? Idos de 1990, que quando o Dr. Salé estava falando que começou, eu lembro a porcentagem de êxito, né? De pessoas que conseguiam perder peso. Hoje, qual é mais ou menos esse resultado? Como que é de cada 100 pessoas que operam, para a gente traduzir para quem está ouvindo? Qual é o resultado dessas 100 pessoas que fazem, independente da técnica? Eu acho que o fundamental aí é a gente dividir os resultados a curto, médio e longo prazo. Perfeito. Tá? Quando a gente fala em resultados a curto prazo, em cirurgia bariátrica, são 2 anos. Médio, 5 anos. Longo prazo, de 10 a mais. Então, você vê que é bem diferente do que quando você fala de tratamento clínico ou tratamento endoscópico. A nossa expectativa de durabilidade de um bom resultado é infinitamente superior. Claro que o risco também é superior. Como brinca o pessoal aí, o jantar nunca é de graça, né? Então, isso é uma coisa que tem que deixar muito claro. Os primeiros 2 anos, mais de 95% dos pacientes têm resultados muito bons. Primeiro, o que é um resultado bom em cirurgia bariátrica e metabólica? É uma perda média em torno, no mínimo, de 50% do excesso de peso, não é? Ou seja, vou dar um exemplo prático. O paciente tem 100 quilos e tem 1,60 m. Ele tem 40 quilos de excesso de peso. Se em 2 anos ele perder 20, tá indo bem. Está indo bem, tá certo? E se tiver doença associada, melhorou o diabetes, melhorou, perfeito. Isso é incrível, né? Muda a vida da pessoa, dá água pro vinho. Para de tomar remédio e, principalmente, termina com o risco de morbidade, de mortalidade absurdamente. O problema, por exemplo, do diabetes, da hipertensão, são 2. Primeiro, que são doenças insidiosas, Exato. não dão muito sintoma. Exato. Segundo, é agressão arterial, uma doença sistêmica. Então, quando o cara vê, tá ficando cego, tem insuficiência renal, disfunção tem infarto, erétil, necrose no pé, pé diabético, infarto e tudo mais. Isso é incrível. Aquela sequência que a gente via na residência vascular. Sim. Né? Então, a obesidade traz tudo isso junto. Mas voltando, então, o resultado bom... O resultado bom... Em 95% mais de 95% em 2 anos. Em 2 anos. Quase todo mundo. Diria que em 5 anos, aí, entre 85% a 90%. E em 5, 10 anos em diante, isso chega em torno de 80%. Então, é altíssima a prevalência do sucesso, né? A gente tem uma dificuldade de afirmar com maior convicção a longo prazo, que é a dificuldade de acompanhamento desses pacientes por longo prazo, o follow-up que a gente chama, não é? Isso não é do Brasil, é o mundo inteiro. Tem um país no mundo que consegue acompanhar muito bem, que é a Suécia. Porque lá o paciente, para ter direito ao seguro, para ter direito a não sei do que, se ele fez cirurgia bariátrica, ele tem que voltar no médico. Se ele vai fazer xixi no toalete do aeroporto, vai medir a glicemia desse xixi. Então, os caras conseguem um follow-up de longo prazo há mais de 10, 20 anos. Então, os estudos deles, que são publicados em revistas de grande impacto internacional, nos dão o respaldo que a gente precisa para o longo prazo. Tem um tema que está muito na moda e a gente discute muito nos nossos congressos, que é o reganho de peso, que você tocou antes, né? Quais são os fatores, quando você considera reganho, quando é um reequilíbrio da parte metabólica, nutricional e tal. Então, conceitualmente, esse reganho significativo ocorre quando o paciente começa a ter uma perda, um reganho maior que 50% do total que ele perdeu, não é? Ou seja, ele chega a níveis menores de 50% da perda de peso e recidiva de doenças associadas. Então, a abordagem é avaliar direito a técnica cirúrgica, se está adequada, mandar com a equipe transdisciplinar avaliar, associar algum tipo de tratamento. Às vezes precisa reoperar? Às vezes, essa é a última etapa, cirurgia revisional. Que às vezes você escuta falar aí como se fosse um passeio, você fosse fazer uma revisional na sexta de manhã e sexta no final do dia você está fazendo um happy hour com seus amigos. Não é. Cirurgia revisional é uma opção que é utilizada em casos selecionados depois de queimar todas as outras etapas, não é?
Dos casos que a gente tem de reganho significativo, 90% não tem nenhum problema da parte técnica da cirurgia. É mais comportamental. Sim, comportamental. O paciente operou há 15 anos atrás e faz 12 anos que não senta na frente de um nutricionista. E foi perdendo a disciplina, foi perdendo assim como ele levou 20 anos para ganhar esse peso que indicou a cirurgia, ele está seguindo o mesmo caminho de novo. Seguindo o mesmo caminho. Então, é o resgate, não é? Você chamar esse paciente para você, chamar ele a realidade, a responsabilidade dele, vai fazer isso. Não é vender ilusão. Vou queimar a tua anastomose, vou não sei o que. São alternativas, não estou falando contra, são alternativas muito boas quando a indicação é adequada. Mas nunca é a primeira alternativa. Perfeito. Então, é uma questão assim, às vezes o paciente chega numa situação de angústia para você, porque eu quero reoperar. Chama para a realidade, não é? Assim, desculpa, nós temos a obrigação de não vender a medicina como um cardápio ou promoção de restaurante. Isso está em promoção, compra isso, não sei do que. Isso, a gente fala isso aqui sempre, né? Então, toma cuidado com isso, que medicina não está no cardápio nunca. Não, eu quero isso, eu quero esse azulzinho, eu quero esse sorinho. Pula fora dessa. Essa aqui está em promoção. Isso não existe. Então, medicina é baseada em evidências. Hoje isso é muito claro, né? A indicação da cirurgia, ou do tratamento, ou do remédio, hoje não é matemática, mas é clara. É claro. Né? É bem clara. Uma vez que parte depois da cirurgia, pode ser grampeado ou desviado o caminho, tem alguma perda metabólica, perda de vitaminas? Eu ia perguntar isso, perfeito. Maravilha. Olha, nós entramos num tema fundamental aí, que é a questão assim de o equilíbrio necessário, ou o que se deve fazer para manter o equilíbrio metabólico nutricional adequado. Veja bem, você faz uma cirurgia onde o paciente com 6 meses perde 70% do excesso de peso. O cara perdeu em 6 meses 50 quilos. Não é de graça, gente. O cara, por mais que reponha, que não sei o que, ele vai ter um desequilíbrio metabólico nutricional. Não é? Então, é importante que tome os multivitamínicos, que faça uma alimentação adequada, porque o segredo do resultado da cirurgia bariátrica não é o paciente não comer. Pessoal, alface, ar e água emagrece todo mundo, mas ninguém vive disso. Então, o conceito é o contrário. É você ensinar o seu paciente, ajudado pela cirurgia, a ter uma alimentação saudável, do seu ponto de vista prazeroso, gastronômico prazeroso, mas adequado. E a reposição multivitamínica. Aí você escuta, às vezes, alguém falar uns negócios meio assim. Cada um tem direito de falar o que quer, mas é interessante. Não, porque eu operei e agora tenho que tomar vitamina o resto da minha vida. Primeiro é o seguinte, vitamina não é remédio, é vitamina. O cara que vai para academia toma um punhado de vitamina. Suplemento não sei do que. O remédio é o que você toma, os 3, 4 para hipertensão, mais uns 2, 3 por diabético, mais os do colesterol e por aí vai. Então, não dá para fazer esse tipo de associação, dar informações equivocadas. Não verdadeiros. Então isso precisa ser muito honesto. Agora, sim, precisa tomar vitamina para a vida toda, porque o resto da vida é quem tem 80, que tem talvez mais 10. Quem operou com 35 tem a vida inteira pela frente. Mas é melhor tomar vitamina do que tomar o remédio para pressão. É lógico. Para sempre. É lógico. Doutor Zaleto, você tocou em idade. Boa pergunta. 15, 20 anos. É bom esse menino, hein? Ele cutuca bem. Tem alguma restrição de idade? Ou nos últimos anos tem aumentado a obesidade em adolescentes, juvenil? Excelente pergunta. Olha, eu vou aproveitar o teu gancho, vou devagar um pouquinho. Depois você me chama para a realidade de novo, tá? Porque às vezes eu viajo e não volta. Você me chama de volta, tá? Primeiro assim, obesidade infantil é um dos temas que mais preocupa a gente, né? Porque o nosso objetivo não é, eu quero que tenha mais obesos no mundo, porque aí eu vou operar mais.
Tem nada a ver, gente. Acabamos de falar, operamos apenas 1%. É ridículo. Tem um 99% que está esperando. No Brasil hoje, talvez faça 100 mil bariátricas por mês. No Brasil, esse número deve ser menor até do que 100 mil bariátricas por mês, talvez. Acho que não chega a isso. Talvez os 80 mil, a cidade brasileira tem uns números mais exatos, não é? Mas, pô, a cada ano chega mais 300 mil. Então, essa conta não fecha. Não é? 80% dos obesos adultos eram obesos desde a infância. Então, que esperaram passar os 18 anos. Exato. Não, na verdade, assim, devido a isso, o Conselho Federal de Medicina já reduziu isso no Brasil. A partir de 16 anos, com indicação adequada, você já pode operar. Não é? Então, mudou. Outra coisa que se fala é o outro extremo, que é o paciente, qual a idade máxima que você pode operar o paciente. Não é um número, a questão não é cronológica, a questão é biológica. Eu opero pacientes com 50 anos que clinicamente estão muito mais afetados do que alguns pacientes que eu opero com 70. Já operou com 70 também? Que legal. 70 anos. Isso é muito interessante. Então não tem idade. O que vale, vamos dizer, é uma idade shape, mínima, né? Uma idade mínima, sim. Eu acho que para você levar uma cirurgia bariátrica metabólica, um paciente com 12, 13 Não, digo a idade máxima. Não, eu até perguntaria, por que não um paciente de 12, 13 anos que tem 1,70 m com 190 quilos? Isso em casos... Vai terminar mal isso, né? Vai terminar exato. Veja bem, em casos específicos, muito bem estudados, com critérios que você tem também a indicação corroborada por 2 pediatras que precisa, você está respaldado a fazer essa cirurgia. Mas eu tenho receio de, num podcast da qualidade de vocês, eu colocar com... opera com qualquer idade. Sim. Não, acho que a verdade é essa. Eu estou recebendo um paciente de 10 anos lá, mas o senhor disse que operou. Mas eu vou até inverter a pergunta. Doutor Salé, qual foi o mínimo da idade que você já operou? O mínimo foi de 15 anos. Então, quantos quilos? Esse menino, ele tinha um IMC a mais de 65, ou seja, era uma super obesidade. Sim, é só você lembrar, por exemplo, que eu estou lembrando aqui agora, daquele que a gente está aqui envolvido, né? Então eu acompanho bastante as coisas da internet. Não sei se o doutor Salé lembra, ou Moisés conhece o Gordão da XJ. Sim. Sabe quem é? Sim. O Gordão da XJ, ele tem... Um abraço para você, a gente te ama, continua firme no seu programa. O Gordão da XJ tem 300 quilos, né? E ele tem, agora não sei qual a idade, alguém pode me ajudar aí? Acho que hoje deve estar com 17 ou 18, mas quando começou tinha 16. E agora ele entrou no programa lá do Cariani, um abraço, Cariani, e tá tentando essa primeira etapa. Perfeito. E se ele não fizer isso agora, infelizmente, a saúde é só ladeira abaixo. Então isso é uma questão positiva, de coragem e de resolução, né? Tá com 20 anos agora? Obrigado, pessoal. Então, o Gordão XJ tá com 20, mas com 20 anos ainda, jovem demais, com aquele tamanho. Não. Tá conseguindo reduzir, mas talvez chegue um momento, porque já tem problemas de pressão e tal, talvez chegue um momento... Né, que já tem problema Essa é a indicação da cirurgia, assim que ele tiver uma condição clínica adequada, não tem a menor dúvida. Tem no HC, você conhece muito bem, um Instituto da Criança. Sim. E tem um colega lá, não me vem o nome dele agora, mas eu encontro ele com frequência no hospital, que é um cirurgião pediátrico, um dos melhores e mais éticos que eu conheço aqui no Brasil. Já antigo? Já antigo. Eu tô quase, eu sei quem é, mas... Eu não estou lembrado do nome dele. E a gente se fala com frequência, esses dias me digo, olha, tem um paciente assim, Salé, ele não tem condições de fazer aqui, será que você consegue fazer lá? Não, a linha manda que a gente conversa, tocamos junto, marcamos a cirurgia, você entra conosco e tal. Então são casos muito específicos. Agora, respondendo de uma maneira mais clara a você, esse perfil de paciente que nós estamos falando, se nós exagerarmos, chega a 1% do total que tem indicação cirúrgica para operar hoje. Então, é muito raro, não é? Claro que nós temos que considerar, porque não é porque é só 1% que eu não vou dar bola, porque 1% para ele é 100. Exatamente. Então, não pode ser desconsiderado, mas assim, não é o grande número, né? O grande número que a gente tem de pacientes com obesidade de indicação cirúrgica são mulheres,
uma faixa etária entre 20 a 45 anos, com um IMC médio ao redor de 40 a 45. Você vê, interessantíssimo, né? 40 a 45 de idade. Exato. Não, de IMC. Desculpa, de IMC. Né? De idade entre 20 a 45 anos. De 20 a 45 com IMC de 40 a 45. Lembrando que é um IMC super alto, gente. Para você que não... Eu sei que é difícil para quem não está acostumado, mas é obesidade... É aquela moça de 1,60 m com 120 quilos. Então pensa, 1,60 m, mais baixa, né? 120 quilos. Tá aí com 60, 70 quilos acima do que seria o peso adequado. E limite de idade para fazer bariátrica? É o que nós consideramos há pouco. O mínimo que se tem dentro da legislação brasileira e Conselho Federal de Medicina é de 16 anos até 65. Mas aí, de novo... tem o limite máximo na legislação também. Acho que eu falei o mínimo? Eu falei o mínimo, não? Não. Eu perguntei o máximo. Você falou limite de idade, o limite máximo, perdão. Não, mas tudo 65 bem. anos. 65, mas isso eu não sabia. Que, de novo... Depende do quadro. Depende. Porque se o cara tiver com 70, tiver clinicamente o anestesista e o cardiologista liberarem, doutor, nós temos pacientes de 70 anos que tem uma expectativa de viver até os 90. Sim. E o cara não consegue mais andar porque tem osteoartrose, não sei do que. Não amarra um sapato, não consegue... Um paciente com risco cirúrgico, E no caso do idoso tem outras implicações, porque a mobilidade dele também vai diminuindo. Perfeito, perfeito. Pô, eu tenho o privilégio, graças a Deus, o meu pai italianão lá vai fazer 98 agora, mês que vem, entendeu? E tá enxutinho e tal, não precisa de cirurgia bariátrica, mas para dar uma ideia, né? Por isso que ele tá com 98. Por que eu não vou operar um paciente que tem 45, 47 de IMC, que tem algum grau de hipertensão, que tem dificuldade de locomoção, que cai, que não sei do que? A gente sabe que o paciente com mais de 70 anos, o principal causa de morte é queda da própria altura com fratura de fêmur, não sei o que. Vai lá, prepara direito e opera. E até aproveitando esse momento, assim, é até estranho falar isso, mas pergunto para você que tá aí, você vê velhinhos gordos? Procura. Não vê. Doutor Salé. É muito raro. É raro. Tem, mas é raro. Tem que ter tido no resto... Infelizmente, a maioria não chega Não, lá. tem que ter essa consciência, porque nossa ideia aqui é passar informação clara. Ou se tiver, está em pé andando? Exato. Ou se tiver, tá carregando o neto... Não, né? Cadeira de roda. Exato. Então, assim, é uma realidade que a gente tem que saber. Gente, livre-arbítrio. Cada um vai escolher o seu caminho. Eu também, todos nós. Né? Então, a gente conhece o recurso. Se você vai usar ou não, é com você. E assim vai. Mas tem que saber que existe e saber claramente. Mito ou verdade, doutor Salé? 50% das pessoas que fazem bariátrica se tornam alcoólatras. A gente escuta essa colocação com frequência. Eu posso dizer para você que é mito, não é esse percentual. O que existe é assim, compulsão, não é? Como nós falamos antes, dentro da nossa casuística, 30% dos pacientes que nós operamos tinham algum grau de compulsão. Não é? Então, o que se cria de alforismo aí é que uma vez se faça a cirurgia bariátrica, o paciente não vai conseguir comer tudo aquele absurdo que ele poderia trocar a compulsão do hábito alimentar pela compulsão de compra, pela compulsão do álcool, de sexo, de jogo, de alguma coisa, não é? A gente sabe que o transtorno comportamental ele não está relacionado diretamente a você fazer uma cirurgia de redução do estômago ou não. Está aqui, não está aqui. Não é? Então, assim, esse paciente que tem compulsão alimentar, que foi bem preparado, tratado... E continua monitorado, não vai, é mais difícil, mas né? Pode ter alguma coisa? Pode, entendeu? Mas aí, como é que você vai dizer? Primeiro, 50% é muita totalmente coisa. Fora. Tá certo? Se você tiver aí, 5%, já é um número significativo e que a gente tem que prestar muita atenção, não é? Então, monitorar, ver, nos retornos, uma pergunta que toda a equipe faz, a endócrino, a psicóloga, a nutricionista, a equipe cirúrgica da bebida alcoólica. Aí tem o social. Social como? Não, final do ano brindo com champanhe, não sei do que. Não, o social na segunda, terça, quarta.
mas não cai no chão. Aí, então, chamar atenção para isso e ficar. Mas não é essa relação assim, nesse nível, falando muito claro, não é verdadeira. Tá? Mas são situações que a gente tem a obrigação de monitorar e atuar de uma maneira, a gente procura atuar de maneira preventiva, ou se já está, chamar e tratar. Doutor Salé, a gente falou então das técnicas, das indicações, das parte que melhora as doenças metabólicas, do andamento da cirurgia, dos prazos da equipe. Uma coisa que a gente não falamos ainda. Então, após a cirurgia, tem uma questão não tão positiva, que como a gente falou, vai ter que usar a vitamina pro resto da vida. Você explicou aqui muito perfeitamente. Mais alguma coisa que a pessoa vai levar pro resto da vida que nem sempre é boa? Algum sintoma do tal do dumping, que você pode explicar para nós, por favor? Ânsia, o que mais tem o que pode acontecer, para a gente deixar claro, como a gente sempre faz aqui, né, em relação à técnica, em relação à cirurgia bariátrica como um todo. Tá, perfeito. Olha, a reposição multivitamínica é mandatória em qualquer um, principalmente nos primeiros 2 anos, e deve ser continuada. Feito isso, passou uma fase de perda de peso mais agressiva, que é os primeiros 6 meses, a coisa toma um bom caminho. Não quer dizer de forma alguma que nos primeiros 6 meses os pacientes tenham uma qualidade de vida ruim. Eles têm uma qualidade de vida muito melhor. Olha, é incrível. Você vai lá, a gente tem lá no Instituto, a gente faz reuniões de grupo de pacientes operados, a gente reúne mais ou menos uns 50 pacientes por semana de 1 mês de operado, 50 de 2 meses, e aí vai. Não é? É incrível. E discute isso com a equipe transdisciplinar e eles trocam informações entre eles. É muito raro você ouvir alguém descontente reclamando porque eu estou tomando isso. Isso é a prática, é a realidade. Você está feliz da vida, claro. Entendeu? Como é que você vai acreditar que você escuta um paciente que tinha diabetes, tinha dislipidemia, que não sei o que tinha 170 quilos, agora está com 120, não tem mais diabetes e está triste? Olha para o espelho e fica feliz. Né? Não tem como ficar triste. Entendeu? Essa pessoa vai conseguir fazer esporte muito melhor do que fazer antes. Não, e mais, uma outra coisa, né? Gente, eu posso... Olha, esporte não é você ir caminhar, passear no Ibirapuera, olhar os passarinhos cantar. Isso não é esporte. Isso pode fazer bem para a alma, mas tem nada a ver. Você vai puxar ferro, meu filho. É malhar e tal, que é o que vai fazer desenvolver massa magra, musculatura e queimar a gordura localizada, né? E a pessoa com todos esses benefícios, os ganhos que já foi falado, tanto da saúde, estética, autoestima, psicológico, entre tantos, deve dar a virada de chave para ela começar a ter hábitos mais saudáveis. Sem dúvida nenhuma. O esporte, a academia. Sem dúvida nenhuma. A gente tem, ao longo desse ano, o privilégio de ter... Eu não estou exagerando que eu digo que tem mais de 1 dúzia de pacientes que operaram com a gente e que são atletas, triatletas, esses caras que fazem pentalco, decalco, não sei o que. O cara, esses dias foi um lá na clínica, fez questão de me mostrar. Legal. O cara não tinha mais onde botar medalha, entendeu? São Silvestre, não sei o quê. Então, é uma mudança radical de vida. Total. Né? Aí o cara olha... Muito gratificante, doutor Salé. Não. Eu agradeço a Deus todos os dias o privilégio que me deu de estar numa profissão onde eu faço o que eu amo, ajudo pessoas a viverem mais e melhor e pago a escola dos meus filhos. Isso não tem preço. Legal demais. Sensacional. Muito bem. Outra coisa também que veio aqui à minha cabeça, que deve ser também uma pergunta de quem está nos ouvindo. Bom, o obeso, todos esses aí que a gente estava falando, né, 100% deles gostam de comer. Isso porque para aqueles 20 anos que ele demorou para ficar gordinho, ele comeu muita fritura, muita pizza, batata em quantidades, açúcar, sei lá, refrigerante. Cada um tem a sua linha. Muito bem. Acho que uma dúvida que tem quem está nos ouvindo é após a bariátrica.
A dieta, claro que ela muda, eu sei, mas me explica essa mudança. Se é uma mudança só de quantidade, ou a pessoa tem algum tipo de aversão também à gordura ou açúcar, se tem que se passa mal comendo alguma coisa, como funciona isso? O leite Doutor condensado Salé? pode manter? Sorvetinho. Ó, tá muito legal, tá gostoso de fazer esse programa com vocês, né? Porque a gente Pra consegue, nós, a gente ri, a gente consegue ri. dar recado e consegue se divertir também. Olha, pessoal, é o seguinte, você tem um período de adaptação no pós-operatório, os primeiros 30 dias, começa com dieta líquida, semilíquida, pastosa. A partir de 30 dias você já começa com alimentação de consistência normal. É aí que você sente mais esse período da transição. Depois de 3 a 4 meses de operado, você só vai lembrar que operou quando você engolir inteiro, ou comer muito rápido e tal. Porque, na verdade, a cirurgia vai obrigar você a fazer o que a mamãe da gente sempre obrigou. Meu filho, devagar, mastiga bem, não engula o alimento, mastiga. Ou seja, tem um tempo, né? Aí o cara pensa que não, porque vai deixar um reservatório de 30 ml, então eu vou comer uma colher de arroz e acabou. Não. Você tem um reservatório Isso, essa é a pergunta. que vai chegar o alimento, você vai ter que dar um tempo para ele descer e depois vai. Então, você vai ser obrigado a cada refeição principal você ter uma meia hora dedicada a se E alimentar. se a pessoa forçar? A cabeça dela fala, forçar, quero comer mais. Aí nós vamos ter a terapia do analista de Bagé. Eu vou explicar para vocês o que é a terapia do analista de Bagé. O analista de Bagé é um livro escrito por um autor gaúcho, o Fernando Veríssimo, filho do Luiz Veríssimo. Nascido em Bagé, no Rio Grande do Sul. Em Cruz Alta. E que é um cara super conhecido, né? E ele criou um personagem que era o analista de Bagé, que quando ele tratava o paciente que tinha algum distúrbio e que não conseguia o resultado, ele dava uma ajoelhada na boca do estômago do cara. Então, é a terapia do analista de Bagé. É igual então, a Márcia Sensitiva atual, então, né? Brincadeiras à parte, o que acontece? Se forçar a barra, não vai ficar ruim, vai Vomitar, dar ou ter enjoo. alguma coisa, tá? Isso é verdade. Então, assim, por que também funciona? Porque se forçar a barra, vai pagar o preço. Daí vai ter que dar. aprender na dor. Vai ter que aprender. Beleza. Kardecismo agora. Aqui, Claro, ou claro. ou pelo amor ou pela dor. Sabe? não é? Sim, imagina 25, 30 anos ou 15 anos se ferrando, né? Exato. E colocando pra dentro aquilo que vai te fazer mal, né? Não. Então, não custa nada, esse é barato. E é o que eu falo sempre, olha, a senhora não vai fazer essa cirurgia para competir se a senhora consegue passar a perna ou não. Se for para isso, nem comece, porque a senhora vai conseguir. Exato. Então vem a história aí do leite condensado, não sei do que, do famoso dumping. O que é o dumping? Quando você faz uma cirurgia que deriva o intestino, você pega uma parte mais distal do intestino e põe aqui em cima no estômago, tá? No pequeno estômago. Então, o que acontece? O alimento chega rápido àquela porção distal. E aí dá uma liberação além de hormônios intestinais, de uma reação de acetilcolina, de uma série, não vou falar os medications aí, mas é uma reação de hormônio com o sistema nervoso central e que desencadeia a síndrome de dumping. O que é? Você come um alimento hiperosmolar, traduzindo isso, são alimentos muito gordurosos, muito calóricos. Doce, pudim que você falou, leite condensado, Sorvete. capa da picanha, sorvete. não é? Eita. Então chega ali e já desencadeia isso. O que é a síndrome de dumping? O paciente começa a ter sudorese, cai a pressão, é sensação de morte iminente. Vai se sentir muito mal. Muito mal. Assim, tem mais ou menos 20% dos pacientes que fazem derivação intestinal, tipo bypass, que tem dumping. E tem outros que voltam depois de um ano de operar e dizem, doutor, essa história do dumping o senhor conta pra gente só para assustar, porque eu já fiz isso, fiz aquilo, nunca tive nada. Então não são todos. Não são todos, mas dentro da filosofia do analista de Bagé seria mais ou menos isso, não é? Ou seja, se você fizer como deve ser feito, você não vai ter. Agora,
você chutar o balde. E aí tem outras situações, né? Tem hipoglicemia de rebote, que são casos raros, mas que acontecem. Quando a gente se propõe a fazer qualquer tratamento médico, e o cirúrgico, por ser um tratamento mais invasivo, de risco maior, tem que se dar muita atenção para isso, o que você coloca na mesa, meu amigo, é o risco e o benefício. Não é? Para que você parta para um ato cirúrgico, o benefício tem que ser muito maior do que o potencial de risco ou de efeito colateral, senão deixa quieto. Perfeito. Sabe, o Dr. Sidney, você fez uma brincadeira no início do podcast, que o ator da Globo falou que, como que é pro diabético, você não pode chegar pro domingo e falar, toma um... Não, você não é que nem pode, você não faz isso. Não faz isso. Eu nunca vi isso. Ou então pro hipertenso, fala, não, come essa, coloca um salzinho aí. Agora, pergunta, a gente tá falando a relação médico-paciente da bariátrica, junto com a equipe multidisciplinar composta do hospital, principalmente o Hospital Sarra, e a família, e a esposa, o marido, o cônjuge, ele vai junto, porque o cônjuge adora... É o facilitador, né? Exato, matou a pau, exatamente isso daí. Olha, você abriu espaço para um tema muito importante. Embora o quadro do Botero fale que não tem nada a ver com a genética, mas o comportamento familiar tem tudo a ver. Tudo. A gente, com muita frequência, opera 3, 4 pessoas da mesma família. Normalmente é assim, opera a mãe, que tem indicação e tal, aí opera uma filha, e por último opera o marido, porque nós homens somos... Então o cara quer ter certeza... Erroneamente, né? Então, você quer ter certeza que a sua esposa operou e está bem, que a sua filha operou e está bem. Chama medo. Agora eu, o sustentáculo da família, vou operar também. Chama medo. Chama nós medo. somos muito corajosos. Covarde. Então, isso acontece com muita frequência. O que acontece? Normalmente, assim... a família se vê ela deve ser envolvida, não é? Agora vou interromper o senhor, claro, por algo que acredito eu que já ouvi falar no episódio para trás, depois eu me recordo o nome, que a pessoa, quando ela tem uma família, que a comida é quase algo celestial e ritual, você deixar de participar da comelança, você já não é mais parte da família. É o Leonardo Lourenço. Leonardo Lourenço, perfeito. Ele era o cirurgião que chegou a pesar tem uma memória 180 quilos, mas ele perdeu na raça. Sidney, olha aqui, isso que vocês elencaram aqui é muito importante, não é? Então, por exemplo, quando você começou a falar, eu comecei a lembrar da minha família de ascendência italiana. Faz parte. Chegava o netinho, redondinho, isso você furasse com a agulha o rosto, jorrava sangue, e a nona chegava assim... Tá anêmico, tem que comer melhor. Português também é assim, espanhol também, o Mediterrâneo todo, né? Então, isso é uma situação que já foi bem mais, digamos assim, aguda dos nossos pais antepassados, as famílias de hoje, você vê que o cuidado é diferente. Cuidado é diferente. Ainda bem, né, professor? Vamos fazer uma alimentação saudável. Vamos fazer exercício. A adesão da família. A gente vai na escola das crianças brigar, pelo amor de Deus, eu ensino meu filho a comer brócolis, arroz, não sei do que, você está aqui... A cantina tem milkshake de chocolate. Não dá. Mas está sumindo isso. Está sumindo. Por quê? Porque é uma conscientização. Aí eu vou aproveitar o teu gancho. A obesidade tem um futuro inexorável, que é ser a principal causa de morte não provocada diretamente no mundo. Hoje já perde só para o tabaco. Se botar os dois juntos, 70% das mortes evitáveis são obesidade e fumo. Tá? Então nós só temos um caminho. A conta não fecha. Nós podíamos operar 20 vezes mais do que estamos operando, que nós não teríamos, não adianta, é o que eu falei, opera 100 mil brasileiros de bariátrica, entra 300 novos com indicação todo ano, a conta não fecha, então é profilaxia, então nós temos que ter um trabalho de base com órgãos governamentais, de conscientização. Não pode doutor também. Exato, perfeito, claro. Perfeito. Informação, né? Você, assim, tem completamente consciência da responsabilidade do teu programa.
E nós não estamos aqui com um bate-papo gostoso, nos Claro. divertindo, mas a No gente fundo, sabe a a gente- responsabilidade claro, que tem. sem dúvida. né? Então, isso precisa ser trabalhado. Agora, isso precisa de uma coordenação política, social, Claro, investimento claro. e tal. O melhor tratamento de qualquer doença é evitar tê-la, não tem outro. O melhor resultado é não ter. Claro. né? Então, eu acho que isso é a gente que está muito envolvida nisso, vocês como médicos, divulgadores e a gente que está atuando direto na área, de ter a responsabilidade de passar essa visão muito clara. Né? Sem dúvida. Compartilhem por doutor, espalhem saúde. Moisés, e aí? Doutor Salé, Aprendeu demais. bastante? Muito obrigado. Sensacional. Doutor Salé, deixa uma mensagem final pra gente que o senhor diria sobre esse assunto que é incrível. Assista, compartilhe, passe para quem você ama, porque quem você ama precisa dessa ajuda muitas vezes. Né? E você também que está acima, se cuide. Quem te ama quer que você fique mais tempo por aqui. Não entre nessa estatística. Deixa uma mensagem final para todos nós. Perfeito. Olha, muitíssimo obrigado, Sidney e Zé, pela oportunidade. Foi muito bom ter estado aqui com vocês. Mensagem clara dentro do tema que nós estamos nos propondo é o seguinte. Primeiro, obesidade é uma doença gravíssima, acomete mais de 40% da população mundial. É uma doença crônica, multifatorial, que tem tratamento muito eficiente. Nenhum especialista da área pode chegar à petulância e dizer: eu vou curar a sua obesidade, nós vamos tratar junto com você. Né? Então, se você tem esse problema, saiba que tem um caminho, que tem solução. Procure os profissionais adequados. Se você não sabe se tem indicação de tratamento clínico, de tratamento endoscópico, de tratamento cirúrgico, procure uma clínica, um hospital que tenha especialistas da área que saibam avaliar vocês de maneira adequada dentro do que vocês precisam e lá terem a orientação certa. Os resultados, quando o paciente é bem avaliado, é bem orientado e faz a parte dele, são muito bons. Sensacional. Dr. José Afonso Salé, do Hospital Sarra, do Grupo Fleury, uma enormidade e honra de todos os pacientes que o têm como médico. Moisés, obrigado. Obrigado. Você que está aí, Moisés. obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio. Pessoal do estúdio, mais uma vez, Dr. Salé, muito obrigado. Fique com Obrigado, Deus, amigo. parabéns Valeu. pela sua missão. E vamos que vamos. Até o próximo. doutor. Obrigado, gente.